besteira a gente. É, tá, eu já falei uma besteira, os Estados Unidos sempre salva a Europa. Mas essa é Boa. besteira mesmo. Boa noite, galera. Esse é mais um vídeo do História Sem Cheat. Aqui do meu lado, o digníssimo, majestoso, poderoso, super foda, Faladi. Você queria se vingar, né? E hoje nós estamos aqui com esse joguinho nada violento, chamado Company of Heroes. Estamos em guerra nesse momento. Ele é os dois. Dois, exatamente. É um jogo de 2013, comecinho do ano de 2013. E a ideia desse jogo é você vivenciar um pouco, de maneira, né, através do entretenimento aí, as batalhas da Segunda Guerra Mundial. Né? Você pode escolher entre exércitos do eixo e dos aliados. E aí você pode, né, no caso aqui eu e o Faladi estamos jogando com os aliados, somos aliados no jogo também. Essa é a minha basezinha, aquela ali amarela é a base dele. E nosso objetivo é tomar esses pontos de estratégicos aqui, enfim, e enfim, vencer o jogo, matar todo mundo no caso. É, botar os nazistas. Exato. Que nós somos os aliados do bem que querem salvar o mundo, óbvio, né? Não. Só que não, né? O jogo tem, né, uma tendência, qualquer jogo, em deixar as coisas um pouco maniqueístas, né? Porque você geralmente assume um papel dentro desse jogo, então você quer se assumir como um herói. Mas hoje a gente também vai usar esse jogo para trocar um pouco de ideia sobre a guerra moderna e mostrar que herói é um termo que não se aplica muito nessas guerras. É, por isso. Posso falar já? Pode, claro. Então tá, então por isso a gente vai falar, como o Aristotle disse aí, sobre guerra moderna. E como eu costumo começar, eu pergunto a vocês, o que é guerra moderna? Vocês têm alguma ideia do que é guerra moderna? Quando eu falo guerra moderna, que guerras vem à cabeça de vocês? Não é a guerra que você tem com seu irmão no quarto, apesar dela ser atual, não é isso que é moderno. É, porque as pessoas também confundem atual com moderno, né? Também é um erro bem comum. Mas Sim. quando vocês pensam em guerra moderna, talvez vocês também não pensem nas guerras medievais. Espero que não, porque não é a nomenclatura que a gente usa. Mas vocês devem pensar nas guerras mundiais, talvez. Ou Grande Guerra também, se quiser chamar assim. Talvez também pensem nas guerras de independência da África, que talvez não cheguem a níveis tão grandes quanto foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, mas também parecem nesse esquema de guerra moderna. Então o que é guerra moderna? O que engloba todas essas guerras que faz elas em comum serem chamadas de guerras modernas? Vocês têm algum palpite aí? Vou deixar vocês pensarem um pouco enquanto a gente troca um tiro. Vai pensando aí, o que vocês veem nos elementos do jogo que vocês não veriam numa guerra medieval, por exemplo, que faz ser uma guerra moderna? Qual é uma diferença aí, talvez? A gente começa pelos objetos de matar os outros. Quando a gente pensa em guerra. Vocês estão vendo aqui que eu já tô tomando uns tiros e eu já tava criando umas tropas, né? E é engraçado que um dos últimos vídeos que a gente fez foi Age of Mythology. Então é legal para ter um comparativo. Lembra quando a gente criou tropas lá e batalhou lá? Quais são as diferenças disso? É, então, era umas tropinhas mó de espada e escudo. Inclusive tinha um. Pior é que pode confundir a galera, né? Porque Age of Mythology tinha uns monstros também, e aí vão pensar, pô, Guerra Medieval então tinha uns monstros. Né? E Que é nem no legal Senhor dos que, Anéis, né? sim, é legal a gente ficar atento aí Mas não para tinha não monstro. confundir a moderno que a gente está falando aqui com a época moderna. É, exatamente. Né? A gente está falando moderno aqui no sentido de guerra atual mesmo, que hoje as guerras têm, ó, tempo, né, mais próximo de nós tem, que o tempo medieval não tem, por exemplo. É, na verdade, a ideia é pensar. A chave para descobrir o que é a guerra moderna é pensar um pouco a ideia de moderno. Que é talvez uma coisa que as pessoas confundam muito, como eu falei antes. O pessoal costuma achar que moderno é tudo que é atual. Sim. Pode até ser, geralmente a gente usa desse jeito, né? Moderno. Ah, isso é moderno porque é atual. Na verdade, moderno tem muito mais uma ideia de. Ó, o cara saindo de ré aqui, ó, que malandrão.
Tá metendo bala nele. Então, moderno não tem essa ideia de cara sair de ré, não. Desculpa que devaguei. Moderno tem a ideia de você aplicar a racionalidade humana para tornar as coisas mais eficientes. Óbvio que é algo muito mais complexo que isso, mas simplificadamente é mais ou menos isso. Então, quando você pensa em algo ser moderno, é algo que você pensa que é bastante tecnológico, porque teve muito esforço humano de pensar naquilo e desenvolver tudo aquilo. Por isso que aquilo é moderno, porque aquilo é bastante... passou por um processo de bastante racionalização, por cima, a gente pode dizer. E aí criou o que a gente chama de uma tecnologia, algo de ponta. As guerras modernas, elas estão nisso. A ideia de guerra moderna é você aplicar esse conceito de moderno dentro da guerra. É você usar a racionalidade humana, o desenvolvimento tecnológico dentro da guerra. E isso vai ter consequências. Como vocês estão vendo aí, ó, tá vendo um monte de gente morrendo, por exemplo, para armas de fogo. Arma de fogo é uma tecnologia, por exemplo, desenvolvida pela razão humana. Exato. E geralmente a gente associa também, né, a ideia de modernidade a progresso. Meu Deus do céu, palavra chata. E será que é isso mesmo? Soletrando aqui. Progresso. Será que é sempre um progresso aí? Nossa, tá difícil de falar essa palavra hoje. Então, porque a ideia de modernidade, ela traz isso, né? Ela traz a ideia de que usar a razão, ela nos traz progresso. E eu acho que a guerra moderna ela é bacana porque ela meio que desmitifica isso, né? Como a gente falou, a razão humana está sendo aplicada na guerra. Pra quê? Pra ser uma guerra eficiente. O que é ser uma guerra eficiente? É uma guerra com menos mortes? Não, muito pelo contrário, é uma guerra que você ganha mais rápido. É uma guerra que você consegue matar mais rápido, né? Exatamente, que você consegue matar mais. E isso também, e se você matar mais, você precisa de exércitos maiores também. Por exemplo, antes na Idade Média, quem que participava de um exército? Vocês têm uma noção aí? Olha, o céu tem uma noção? Eu participaria de um exército na Idade Média. Sempre quis lutar com espada e escudo. As guerras modernas acabaram com a graça da guerra, né? Vamos convenhamos. Geralmente, assim, você tem várias fases, né, durante a era medieval aí. Tem alguns momentos em que você vai ter só nobres mesmo participando dos grandes comandos da guerra, assim. E depois que a gente vai ter essa ideia de... Com exércitos bem pequenos, inclusive, né? Exércitos bem pequenos. Era tipo o nobre lá e os camaradas dele ali, né, o pessoal que servia ele e tal. Essa ideia de um exército profissional vai vir só tipo, com a idade moderna mesmo, né? Uhum. Formação dos reis absolutistas aí, os estados nacionais e tudo mais. Porque antes na Idade Média as guerras elas eram feitas pela galera dos feudos, né? As guerras eram mais entre feudos, né? Aí com o estado absolutista precisa de um exército do estado, só que aí esse exército vai ser geralmente de mercenários, que é o que o Alistair chamou aí de exércitos profissionais. Exato, que é um cara que assim, ele não é soldado pela questão pelo advento do acaso, assim, né, da necessidade. Ele é um cara que é pago para ser soldado. Assim. Exatamente. Que é diferente também do que a gente tem hoje, né? Sim. Quem que participa dos exércitos hoje? Hoje foi ótimo. O professor Pasquale vai vir aí no vídeo e me corrigir. Então, hoje o que vem? Hoje quem que forma os exércitos? Você se fez 18 anos e é homem, você provavelmente teve que ir lá e se alistar. Por que você teve que fazer isso? Porque você tem um dever com a nação, segundo a Constituição, né? Que é cumprir o seu dever de, sei lá, ser ali com o exército. Eu não sei qual é a lógica, mas a ideia é que os exércitos modernos eles são formados em cima dessa ideia de nação, né? Defender o Estado Nacional. Começa muito com a Revolução Francesa isso, inclusive. Hoje você associa a ideia de lutar como um ato patriota, né? Exatamente. Então, assim, você acaba tendo desculpa pra fazer qualquer atrocidade, porque no fundo você tá só defendendo o seu país. E o exército também é bem maior, né? Porque se todo mundo que pertence à nação é um potencial soldado. Então quer dizer que qualquer civil ali com armas pode virar um soldado. Então a China, por exemplo, tem 2 bilhões de pessoas, se eu não me engano, ou mais ou menos isso.
Vão ser 2 bilhões de soldados. Óbvio que tem crianças no meio, né? Esperamos que não mandem crianças pra guerra também. Sei lá, cada um É, não duvida não. do jeito que é, né? Dependendo das guerras. Mas é mais ou menos assim. De repente até começam a incluir as mulheres também. É, mulher em muitos lugares, né? As mulheres já podem participar da guerra, só que para elas o serviço militar ele é opcional, né? E existe um preconceito muito grande, porque é óbvio, né? Uma vez que a gente está num mundo machista, não espere que o exército, nos lugares mais, uma das instituições mais conservadoras que tem, não seja machista, né? Se associa geralmente mulher a um sexo frágil, essas coisas todas. Mesmo que hoje, assim, a força física mesmo fique muito em segundo plano, né? Você tem todo um maquinário, toda uma série de ferramentas que, na verdade, colocam o homem mais como um operador delas do que realmente o lutador em si, né? Aquele que causa Uhum. o dano em si. É que é a tecnologia, né? A ideia da Exato. tecnologia, inclusive, ajuda nisso, porque se a gente for pensar, por exemplo, na Idade Média, quem era capaz de fazer a guerra? Quem era capaz de portar uma espada, atirar com arco e flecha, e isso requeria treino, requeria um físico preparado para isso. Agora, com uma pistola, qualquer um pode pegar uma pistola e dar tiro, né? Tipo, claro, para usar direito precisa de treino, mas é algo muito menos complexo. Então, a tecnologia também facilita nisso, em que mais pessoas possam participar da guerra. Então, a guerra moderna vai se formando disso, com exércitos enormes, com armas de fogo muito mais fatais e muito mais fáceis Sim. de ser manipuladas. E olha, não sei, uma coisa legal que a gente pode observar nesse jogo é que ele tenta ser um pouco realista, assim. Então vocês podem ver aqui, eu estou mostrando bem para vocês aqui a quantidade de destruição que a gente causa nessa região. Esse mapa aqui aparentemente é num lugar, A gente tá né, vendo pelo bem, né? Claro. uma espécie de uma zona rural aí, habitada, né, residencial, cheia de casinhas, carros, tudo mais. E, e tinha aqui, né, cavalos, tudo mais. E tá tudo morrendo, né? Os carros estão sendo destruídos, as casas estão sendo fuziladas, que é o que acontece, né? Muita gente acha que guerras são é uma coisa tranquila, assim, que só sofre quem está no front, mas muitas vezes a guerra é levada até você, né? Uhum. As consequências da guerra costumam ser. Fatais. Elas duram acima do tempo que a guerra dura. A guerra acaba, mas as consequências continuam lá. É, né? Veja, por exemplo, a bomba de Hiroshima, né? Que vai deixar o Japão com problemas de ordem radioativa por muito tempo, né? Uhum. Ou até mesmo as próprias armas de fogo deixam muitas pessoas perdem membros nas guerras. Ou as minas também, pessoas que pisam, ou campos que ficam minados e aí acaba a guerra, e aí, sei lá, as crianças vão brincar lá e não sabem que é um campo que tem minas e explode tudo. São consequências que vão para depois da guerra, são ambientes que são afetados, que duram por gerações algumas vezes, as consequências. E tudo isso são consequências da guerra moderna, que é o que a gente disse, você pegar a razão humana, que é algo que, como a gente disse, para a sociedade moderna, aí sim, voltando para a galera da Idade Moderna, os iluministas que idealizaram muito isso, para essa galera seria algo super bacana. Você pega a razão humana e transforma ela num instrumento de guerra. Usa o que ela é capaz de produzir, a tecnologia, e transforma em instrumento de guerra. E as consequências acabaram sendo essas na história da humanidade, como vocês conhecem bem. A gente também falou lá no vídeo do Bioshock um pouco de eugenia, também cai um pouco nisso, né? Nossa, tô vendo um tanque, esse tanque é seu. Uhum. Os caras estão encostados na parede, você tá dando um tiro na parede, Na não tá. verdade, ô seu mal agradecido, os caras estão atacando a sua tropa. Eu coloquei o tanque na frente deles, eles não conseguem acertar você. Ah, tá. Eu vou falar que isso é. Ah, não consegue acertar, acabou de passar um míssil ali. É, então, porque o míssil foi pra mim, que eles são ruins. Mas o que eu ia falar é que. O que eu ia falar aí? Agora eu esqueci. Ah, eu ia falar que tudo bem então fazer isso porque eles são os malvados. Eu tô fazendo isso pra salvar a nação britânica, então eu sou bonzinho.
Por isso que são os É, errados. nós estamos jogando aqui os dois com exército. Acabei de destruir um muro com o tanque, o cara não consegue dar a volta, é incrível. E nós dois estamos jogando aqui Eu fiz- com o exército britânico, porque na verdade é a parte que a gente tem do jogo. Tem pra você jogar contra o exército, a gente tem que comprar os outros exércitos e a gente não comprou ainda. Mas então, a gente tá conhecendo o jogo, pra ser sincero, essa é a segunda partida que a gente joga. E por isso que a gente tá falando muito mais sobre uma questão aí, né, conceitual do que do jogo em si, porque a gente também tá aqui junto com vocês conhecendo. É um gameplay, um first aprendizado. gameplay compartilhado aí. Não, mas da hora que vocês estão vendo todas as consequências assim, da guerra moderna, porque a gente só tá fazendo soldado e mandando pra frente. Que é mais ou menos assim. Exatamente. É mais ou menos assim que funcionava a cabeça dos governantes, assim. Ah, pega soldado e manda pra frente. Não sou eu que tô lá Inclusive, mesmo. uma das tropas que está nos ajudando aqui é os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos ele tem uma relação econômica com a guerra, né? A guerra foi que salvou ele da crise de 29, né? Porque, meu, precisava dar emprego pra galera. Quer ganhar uma grana? Vai ser soldado. Por É, que e não? esse é o segundo problema da guerra moderna, né? Ela é extremamente lucrativa. A guerra moderna ela é um advento do capitalismo, né? Sim, Quando houver capitalismo, haverá guerras. A guerra é necessária para isso. porque a indústria bélica, ela é algo que dá muito dinheiro. Porque pensa comigo, para você fazer uma arma, você precisa de ferro, você vai precisar de pólvora, vai precisar de carvão, vai precisar de um monte de coisa. Para você fazer um tanque, você vai precisar de combustível, que vai precisar de petróleo. Então você gera uma economia inteira em cima disso. E é por isso que fazer guerra vira algo tão lucrativo. E, e cai nesse negócio da guerra moderna também. É um pouco cruel falar isso, com certeza. Mas na racionalidade do mercado, o lucro está sempre valendo, né? Então, fazer guerra é algo que vale. Às vezes a guerra não precisa ser também uma nação contra a outra. Pode ser uma guerra civil, e aí você vai lá e dá armas pra galera, como hoje acontece na Síria. Ou pode ser até uma questão de segurança pública, nunca se sabe. Muitos E governos gastam muito dinheiro com repressão. uma coisa muito presente hoje, que já existia, né? Desde a Primeira Guerra que aconteceu, mas que hoje é algo assim, meu, inseparável da guerra, é o marketing da guerra, né? Você sempre tem que convencer o seu povo que o que você está fazendo é certo, Uhum. né? Então, muitas vezes você faz isso demonizando o inimigo ao qual você está atacando, né? Pô, você vai... Tudo bem que aqui, né, a gente está na Segunda Guerra Mundial, o nazismo deu vários... Explodiram meu carrinho, mano. Explodiram minha equipe inteira, né? O nazismo deu pra gente vários motivos pra achar eles, né, perigosos. Mas em qualquer guerra você vai ter sempre o outro sendo visto como um monstro ou coisas do tipo, alguém que tem que ser parado. Porque aí você justifica aquilo. Porque embora a guerra seja extremamente capitalista, pega mal você dizer que aquilo é por dinheiro só, entendeu? Uhum. Não, e muitas pessoas acreditam mesmo que estão lutando por vários valores. Muitas vezes até estão lutando por certos valores, Não mas quer dizer que quem comanda elas estejam. não Esteja quer dizer também. que os valores vão existir depois, né? Também. Que é, Exato. por exemplo, uma guerra moderna aí que a gente conhece mais recente, a guerra do Iraque. E aí diziam que era para evitar armas químicas. Ah, nossa, vamos falar disso. Ontem mesmo eu vi um filme chamado Guerra contra o Terror, que fala disso. Ganhou um Oscar esse filme, não foi? Ganhou de melhor Meu, filme. é extremamente panfletário, assim. Desculpa, se você gosta do filme, ok, é um ótimo filme de ação. Realmente a produção do filme é do caralho, assim. Você se sente mesmo no rolê da Ah, foi guerra o ali. diretor caralho que fez? Produção do Produção. caralho. Falei produção, não falei direção, pra começar. Ah, então tá, é o produtor, caralho. Desculpa. Enfim, é mó bom, assim, a fotografia do filme é ótima. Só que assim, cara, ideologicamente o filme é muito cabuloso, tá ligado? Porque, meu, tem um momento de comoção do filme é quando o soldado acha o garotinho lá que ele tinha conversado no dia anterior, tá ligado? Os caras estão lá invadindo o país dos caras, tá ligado? Ninguém chamou os caras lá e eles ainda saem como os bonzinhos, é muito louco isso. É, então, a panfletagem do que a gente falou, de legitimar a guerra, por exemplo. Exato. E agora eu queria fazer uma pergunta extremamente relevante, eu tô precisando lavar uns pratos aí, você já conseguiu fazer tanque?
Que bosta, Faladinho. Eu tenho um tanque, tá indo lá pra eu pegar a Ah, munição tá, que tava então, do seu lado e você não pegou, então seu eu vou levar incompetente. aí, lavar as roupas do meu soldado, porque eu tô precisando de um tanque aqui. Muito incompetente o negócio do seu lado. É Ó, que eu tô achando que a gente vai ficar, tipo. é que eu sou o Churchill em pessoa, assim, eu só mando o soldado pra frente e vai lá e mata o nazista, entendeu? Alô? Oi, tô te ouvindo, desculpa, eu tô lendo as paradas aqui. Ah, tá, mas às vezes ele dá essas brisadas, né? Não, cara, é que eu não consigo fazer duas coisas. Olha, você tem um tanque de guerra, mano. Eu tenho tanque de Ah, não, é guerra? dos Estados Unidos, ele é mó diferentinho, cara. É todo camuflado. Ah, os Estados Unidos gostam de ser diferentão, né? É. Ah, os caras, eu tô com um tanque de guerra, os caras entraram dentro de uma casa. É pedir pra explodir a casa. Tá vendo? A guerra moderna é igual o episódio do Dragon Ball Z, assim. Você, tipo, você Ah, beleza. destrói um planeta pra matar o vilão, tá ligado? Tem O Dragon, problema. o Dragon Ball Z é o exemplo máximo da Guerra Moderna, assim. Não, mas o legal Olha mesmo isso, eu tô é. destruindo a casa. Mas conforme vocês estão vendo aqui, nossa, ali no meio tá um tiroteio, recomendo mandar todos os seus exércitos pra lá. Como vocês estão vendo, as consequências são extremamente pesadas e os traumas que geram são enormes. Inclusive, um dos traumas que gerou, e é um dos dilemas da modernidade depois disso, é uma certa descrença na razão, né? Porque enquanto a razão antes pelos iluministas ia ser vista como algo sempre positivo, que gera o bem-estar, usar a razão nas ações humanas ia sempre levar a gente a um estado melhor do Melhor que e o tudo. anterior, exatamente, que é o progresso. A guerra moderna mostrou que fez o contrário, né? Na verdade, ela se provou Extremamente que perigosa, né? a razão pode ser usada num aspecto negativo, na verdade. Ou seja, ela tem que ser relativizada. Ela pode ser positiva por um lado, mas também pode ser negativa por outro. E, e essa consequência vai ser brutal, porque, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial isso já começa. Então começa a ter descrença em alguns valores liberais, como a democracia, essas coisas, e isso vai ajudar a criar regimes mais autoritários que vão fazer mais guerras, inclusive. Por exemplo, É muito louco isso, né? Porque a Primeira Guerra causa essa descrença. Aliás, é importante dizer, né? E aí é bom a gente já ir nós até estamos metendo mais, né? finalizando. Mas é importante dizer, tipo, a Primeira Guerra Mundial, embora a Segunda Guerra tenha matado muito mais gente, a Segunda Guerra Mundial tenha matado, né, muito, muito mais, tenha níveis de destruição muito maiores, a Primeira Grande Guerra é que foi, assim, o primeiro impacto realmente de Uhum, guerra que a Europa teve. Porque a Primeira Guerra é onde você vai ter o que a gente chama de guerra moderna, né? Que é uhum. essa guerra totalmente aparada pela ciência e tudo mais. Aí começa a usar armas químicas, por exemplo. Exato, as maquinários. E é engraçado que essa guerra vai gerar uma descrença nos regimes democráticos, nas questões de progresso, que vão dar margem para sistemas políticos como o fascismo, né? Que vão fazer mais guerra ainda. E é Sim. maluco isso. E muitas vezes porque vão culpar outras pessoas pela derrota na guerra, né? Exato. O, ou os judeus, ou sei lá, os aliados não deram o que a gente A merecia. derrota de uma guerra ela tem impactos no ego muito grande, né? Uhum. Isso é uma frase bacana do Chomsky, inclusive. Eu vou terminar falando elas, porque é sempre legal falar uma frase de impacto de alguém que é famoso, assim, intelectualmente. Se um dia você for fazer uma redação do Enem, você termina assim, entendeu? Colocando uma frase de citação fodona. Que é o Chomsky fala que aos vencedores não cabe nenhuma reflexão sobre o que eles fizeram, porque eles venceram a guerra, mas aos derrotados cabe a reflexão sobre o que eles fizeram. E isso é muito pesado, porque a reflexão ela pode tanto gerar aspectos positivos quanto negativos, né? Mas isso a gente vê como consequência da Primeira Guerra acontecer a Segunda Guerra, mas a gente pode ver também que pensar a guerra moderna pode, afinal, na minha concepção, todo mundo sai perdendo numa guerra, né? A não ser talvez Exato. os que lucrem com ela, mas se a gente colocar para pensar, até que ponto a tecnologia nos serve de maneira positiva ou pode nos servir para fazer mais conflitos ou para reprimir mais, para evitar que a gente possa ser mais livres, talvez, né?
E aí, Exatamente. é com isso que eu quero concluir. Queria falar essa frase bonita mesmo, só pra parecer que eu sou um gênio. Mas, Exatamente. Bom, mas já que nós falamos aí, né, um pouco sobre tecnologia, vamos tentar usá-la de maneira positiva. Então, se gostar, por favor, curte nosso vídeo, exatamente. compartilha para os amigos. E a Se você gente achar que a gente usa de maneira positiva, né? Porque se vier um pai aqui e falar, tá tentando ensinar o meu filho a estudar jogando? Ah, não, agora sim que você não vai mexer mais nesse computador, moleque. Aí ferrou de vez. daí tá muito errado. Sim. Mas beleza, galera, a gente volta aí com mais vídeos em breve. Prazer estar com vocês mais uma vez. Grande abraço. Beijos.